pode se sentar. Obrigada, Ministério de Música. Vocês podem se sentar. Bom dia, vocês estão bem? Bom dia. Amém. Estão com expectativas para a gente poder dividir a palavra nessa manhã? Aleluia. Amém? Aleluia. Irmãos, eu estou com muita expectativa. Amém? Eu estou com muita expectativa e com muito temor no meu coração também. Nós estamos na série Doutrina em Foco e estamos falando acerca da unção. E nós vamos prosseguir com esse assunto essa manhã. E aquilo que nós vamos tocar hoje, o assunto que... Porque, como eu falei, tenho falado às quintas-feiras, unção é um tema muito extenso, é um tema... eu já ouvi pessoas falando que unção... Não tem tanta coisa assim, para se estudar sobre unção, mas tem muita coisa assim. Unção é um tema que tem muita coisa, e aquilo que tem a respeito de unção são temas bem sensíveis de serem tocados. A gente precisa de sensibilidade para poder ministrar, a gente precisa de sensibilidade para poder receber, a gente precisa de muita atenção naquilo que nós vamos estar sendo expostos, porque, afinal de contas, como eu falei para vocês, falar de unção é falar da pessoa do Espírito Santo. E na primeira quinta-feira, que eu estava aqui ministrando, eu falei com vocês que, de todos os assuntos que eu ministro, que eu ensino no Rema, a unção é o assunto que mais me traz temor no meu coração, para estar tocando, para estar ensinando. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que todos os pecados são perdoados, menos um único pecado, que é a blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo. Então, esse pecado ele não é perdoado, e quem disse isso foi Jesus. Então, nós estamos aqui hoje, irmãos, e devemos estar debaixo de muito temor. Percebe? Não medo, mas temor. Nós precisamos estar aqui com um espírito de reverência mesmo. Sabe? Cuidadosos para aquilo que já está se movendo aqui. Eu não sei se você percebe a unção aqui. Não sei se você percebe o temor do Senhor pairando aqui. Então, eu vou pedir de verdade para você evitar se levantar. Cuidado com esse copo. Amém, irmãos? Amém. Cuidado. Cuidado. Para a gente não espantar a unção de Deus. Para a gente não espantar aquilo que o Senhor quer fazer aqui. Amém? Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para realizar no nosso meio essa manhã. Essa manhã vai marcar a nossa vida. Não é porque eu estou ministrando, amém? Mas é porque eu sei daquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração. Então, evita levantar, evita conversar. Na verdade, nós, quando estamos aqui nesse ambiente, aqui não é um ambiente para conversar. Aqui não é um ambiente para a gente ficar passeando. Amém, irmãos? Aqui é um ambiente santo. Um ambiente onde Deus está falando conosco. E se nós pudermos, colocar dessa maneira, imagina Deus, a pessoa de Deus aqui conversando com a gente, e a gente olhando para o lado, a gente se levantando, a gente fazendo qualquer outra coisa que não fosse estar com os nossos olhos fitos nele, com os nossos olhos atentos nele. Amém? Glória a Deus. Então, o assunto que nós vamos tocar hoje, ele vem com um único objetivo. O objetivo é nos ensinar a nos movermos na unção de uma forma madura. Não tem como a gente abordar tudo às quintas-feiras, e eu fui buscar o Senhor, fui orar, para saber se realmente deveria seguir pelo assunto unção, e tive essa convicção no meu coração. Amém? Então, na quinta-feira, nós falamos um pouco, eu trouxe para vocês a respeito, falei um pouco com vocês a respeito do coração do nosso pastor. Você que é dessa igreja local, você precisa compreender o coração do seu pastor. Você precisa pegar aquilo que está no coração do seu pastor. E isso não se faz apenas o pastor vindo aqui falando, ou falando com você diretamente numa conversa, aquilo que pulsa no coração dele. Mas se você prestar atenção naquilo que ele ministra, se você prestar atenção na mensagem, nas mensagens que ele traz, você vai perceber aquilo que está pulsando no coração do seu pastor. E uma vez que a gente pega isso, a gente corre com isso.
Amém, irmãos? Então, por exemplo, nós, ministros, auxiliares, nós não estamos aqui para pregar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente acha. Nós estamos aqui para reforçar a visão do pastor. Nós estamos aqui para reforçar aquilo que o pastor já tem trazido como revelação para essa casa, para esse lugar. Amém, queridos? Quem leu o livro do Tony Cook, né? Sabe disso, nós aprendemos isso lá e isso é a verdade. Então, nós como ministros auxiliares e até mesmo eu, que sou líder da igreja ao lado do meu marido, eu me submeto a ele e me submeto àquilo que Deus tem tratado ao coração dele. E eu sempre pergunto para ele. Eu sempre informo para ele, eu pergunto para ele. Quando Deus fala alguma coisa específica no meu coração, eu nunca trago isso para a igreja sem antes falar com o meu pastor. E eu falo com o meu pastor, olha, o Senhor tem falado isso ao meu coração. O que o Senhor tem dito a respeito no seu coração? E eu falo com ele a respeito de coisas que eu percebo da parte de Deus, que Deus deseja tratar com a igreja. E se eu estou aqui falando com você é porque eu tenho a autorização dele, eu tenho o aval dele para isso, porque eu me submeto à unção pastoral. Eu me submeto. Os dons na igreja não são para andar independentes do pastor. Isso que eu estou falando para você é unção, é tema unção, amém? Ah, mas eu sou ungido, mas eu sou ungida. Pois é, mas você precisa se submeter à unção do pastor. Você está numa igreja local, existe um cabeça aqui, existe um líder aqui, você precisa se submeter, eu preciso me submeter. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós caminhamos em segurança. Nós caminhamos num lugar seguro, guardados, amém? Então, nós vamos aprender muita coisa hoje. Eu quero reforçar isso com você. O que o Senhor tem trazido como direcionamento ao coração do pastor. Eu falei na quinta-feira, então não vou repetir. Amém? Você precisa ver sobre isso. Então, em casa, nós temos conversado, em casa nós temos orado, em casa nós temos buscado ao Senhor sobre aquilo que Deus tem para realizar de forma específica. Né, na igreja local, na igreja de Osasco, nesse tempo, o que Deus, o que a gente percebe no nosso coração, da direção que Deus quer nos levar, nos guiar, e tudo que a gente percebe, irmãos, é que Deus quer nos levar num nível maior de maturidade. O que a gente percebe é que o tempo da infância passou. Amém? Houve um tempo de infância, e eu digo isso para você não de forma individual, mas eu digo isso para você de uma forma coletiva. O tempo de infância da igreja de Osasco, de uma forma coletiva, passou. Deus está chamando a igreja Verbo da Vida em Osasco para maturidade. Obviamente que dentro de um corpo local, sempre vamos ter pessoas que vão estar amadurecendo. Dentro de um corpo local, assim como no corpo de Cristo sempre vão haver novos nascidos. Agora mesmo existem pessoas nascendo de novo. Hoje é o dia declarado como o dia do Senhor. Então, em todo o mundo, a igreja está reunida no nome de Jesus. Então, hoje, muitas pessoas vão nascer de novo. Então, dentro do corpo de Cristo, sempre vão haver novos nascidos. Sempre vão haver pessoas que vão estar tomando leitinho, que vão estar no berçário. Da mesma maneira, numa igreja local. Numa igreja local, sempre vão haver aqueles que vão nascer de novo ou vão chegar recém-nascidos. Então, eles vão precisar de berçário, eles vão precisar de leite, mas eu não estou falando com indivíduos hoje, eu estou falando com a igreja Verbo da Vida em Osasco. Deus está chamando o Verbo da Vida Osasco para um lugar de maturidade. Amém. Nós saímos da infância, irmãos, e maturidade exige algumas posturas, amém? Então, nós temos percebido isso. Então, Deus, Ele quer nos levar a esse lugar de maturidade. Para que horas? Para que Deus quer levar alguém para um lugar de maturidade? Para entregar coisas maiores a essa pessoa. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele fala que o menino, a criança, o filho, quando ele é criança, ele de nada se difere ao escravo. Mas quando ele chega à idade adulta, ele pode acessar, então, os depósitos do pai dele. Ele pode acessar, então, a herança que é dele. Deus não vai dar depósitos celestiais para imaturos, para infantis. Ele não vai fazer isso.
Porque seria irresponsabilidade do pai fazer isso. Nenhum pai coloca um carro na mão de uma criança de 8, 5 anos. Não, irmãos. Por quê? Porque é um atestado de óbito prévio. Então Deus, muitas vezes nós estamos pedindo coisas ao Senhor e o Senhor em contrapartida está esperando de nós maturidade para entregar isso para a gente. Amém? Então, irmãos, no coração do nosso pastor pulsa que nós como igreja passemos do âmbito do apenas sentir a unção, do apenas saber que a unção existe. Mas o que pulsa no coração do nosso pastor esse tempo? Que eu e você nos movamos na unção com entendimento. Então não basta saber que a unção existe. Não basta sentir a unção, sair da igreja arrepiado, estar na hora da ministração de música como essa poderosa e se sentir arrepiado. Não, a gente tem que passar dessa margem, a gente tem que passar para outra margem, irmãos. Passar da margem de apenas sentir a unção, passar da margem de nos relacionarmos com a unção no âmbito das nossas emoções, no âmbito da ciência, do nosso conhecimento, que ela existe. Amém? No âmbito até de responder às pessoas o conceito bíblico do que é unção, para então nos movermos na unção. Amém. Quando nós passarmos do âmbito do conhecimento e do sentimento e nós começarmos a nos movermos na unção, você não vai mais se apoiar na sua terapia. Você não vai mais se apoiar nos seus sentimentos. Você não vai, tudo dá desculpa porque você não está bem emocionalmente. Por quê? Porque passamos do âmbito do sentimento, entramos no âmbito de entender, compreender a unção, nos mover na unção. Vamos parar de dar desculpas que o mundo está dando, vamos parar de nos mover como o mundo está se movendo. Não vim para a igreja porque eu não tive vontade, não vim para a igreja porque eu não estava me sentindo bem. Ah, você não pode falar assim comigo porque afinal de contas eu sou sensível emocionalmente. Vai orar! Aleluia. Vai se encher do Espírito. Vai receber instruções do Espírito Santo. Para de se moldar com o mundo. Amém. O apóstolo Paulo fala para eu e você renovarmos a nossa mente com a palavra. Não nos moldarmos com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da palavra. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, eu e você precisamos, irmãos, praticar aquilo que a gente tem aprendido. Nos encher da palavra. Sabe por quê, queridos? Porque na segunda-feira, se você pegar um diagnóstico de câncer, você está lascado se você viver pelos seus sentimentos. E Deus é poderoso para curar. Amém. A unção do Espírito é poderosa para secar. Para humilhar o câncer. Mas tudo que a gente vê são crentes apoiados nas suas emoções. Amém? Então, no coração do nosso pastor tem pulsado isso. Saia do âmbito da emoção. Saia do âmbito do natural. Entre. Sabe, irmão, se aprofunde, entre no âmbito do Espírito, viva o mover do Espírito. Amém? Então nós precisamos aprender a nos mover, de modo que nada venha a competir com a unção. Como nós vimos na quinta-feira, e você vai entender porque eu estou falando isso para você. Porque o nosso objetivo aqui é que a unção flua, irmãos. O nosso objetivo aqui é que a unção se manifeste. O nosso objetivo é que a unção alcance as pessoas. O nosso objetivo é que haja cura, é que haja salvação, é que haja, irmãos, arrependimento de verdade, é que haja transformação, é que haja mudança de atitude. Esse é o objetivo da unção. Sabe que no domingo passado, nós estávamos aqui expostos a uma tremenda unção. O nosso pastor, ele ministrou e ele fez um apelo. E na quinta-feira eu recebi um testemunho de uma pessoa que estava aqui. Que ele foi ativado por meio da unção.
que a vida dele não é mais a mesma, da pessoa não é mais a mesma, que ele tomou decisões que ele precisava já ter tomado há muito tempo, mas que segundo ele não tinha força nele mesmo para tomar. O que aconteceu? A unção veio, ele foi ativado, e a força que ele precisava, aquilo que ele não estava dando conta sozinho, por causa da unção. E o que é isso? É poder de Deus, é o que o seu pastor tem buscado, é o que nós, como líderes dessa igreja, temos buscado, no nosso secreto, para entregar para você. Amém, irmãos? Então, o tema dessa manhã hoje é a unção e a vida comum da igreja. A unção e a vida comum da igreja, ou a unção na vida comum da igreja. Então, nós vamos ver que existe uma operação da unção na vida comum da igreja. Lá em Efésios 4:7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, cada um de nós recebemos graça. Cada um de nós possuímos dons. Cada um de nós temos talentos. Amém, irmãos? Então, nós vamos começar, eu vou citar algumas coisas aqui para você sobre a unção na vida comum da igreja. E uma delas é: a unção na vida comum da igreja serve para levar o incrédulo a crer em Jesus Cristo. Essa é a primeira atuação da unção na vida da igreja. Na vida comum da igreja, tem que ser comum na igreja pessoas crerem em Jesus, pessoas passarem da morte para a vida. Tem que ser comum na igreja, tem que fazer parte da vida comum da igreja a salvação. Amém, irmãos? Nós temos a unção que nos habilita. Então, essa unção, ela nos habilita a pregarmos o evangelho a toda criatura. A unção, essa é a unção que está no corpo de Cristo, como nós vimos na quinta. A unção que me habilita a ser testemunha de Cristo. Olha só o que Jesus falou para os discípulos em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então existe poder em nós já recebemos esse poder. Então nós precisamos dar testemunho de Cristo para que o incrédulo creia. Amém, irmãos? Para isso nós fomos ungidos. E há poder sobre nós para isso, para nós operarmos nisso. A Bíblia vai dizer lá em Atos 4:4, dentro de um contexto extraordinário ali, mas eu peguei somente o 4, a Bíblia vai dizer, muitos, porém, dos que ouviam a palavra e aceitaram, muitos, porém, dos que ouviam a palavra, aceitaram a palavra, e subia o número de homens a quase 5.000. Nós precisamos parar para pensar sobre isso, irmãos. Então, a igreja que não leva as pessoas à salvação, ela não está operando nessa unção que já está disponível para ela. A igreja que não leva pessoas à salvação, ela não está sendo fiel a essa unção. Ela não está se movendo nessa unção. E quando eu falo, irmãos, igreja, eu não estou me referindo ao pastor. Eu estou me referindo a nós. Eu estou me referindo a nós como um todo. Amém, irmãos? Amém, queridos? Estou me referindo a nós. Então, nós estamos vendo às quintas-feiras que existem diferentes dons e diferentes responsabilidades. O pastor, ele tem uma responsabilidade. Nós, igreja, temos outra responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do pastor? Lá em Atos 6, ela vai falar a responsabilidade do pastor. Atos 6, a partir do 1, a Bíblia vai dizer assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Então quem eram os 12?
Os 12 que andaram com Jesus, né? Os apóstolos. Pedro estava ali. Então, eles representavam a liderança da igreja da época. Então, olha o que ele fala. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, não que o pastor, na sua vida diária, no seu dia a dia, ele não possa, a liderança da igreja, os líderes da igreja, né? Mas vamos lá, vamos nos concentrar no pastor. Não que ele não possa pregar Jesus na sua vida diária, no seu trabalho, no mercado, onde ele mora. Não. Mas no que tange à igreja local, no que diz respeito à igreja local, a função do pastor é o que a gente acabou de ler. Amém. É o que nós acabamos de ler. Ele é aquela pessoa que se enche, que busca o Senhor para nos alimentar. Então não faça cara feia quando você convidar o pastor para ir no evangelismo e ele disser que ele não vai. Não faça cara feia quando você convidar a gente para ir no evangelismo e a gente falar assim, não vou porque eu estou preparando a ministração de domingo. Não faça cara feia não, irmãos. Por quê? Porque evangelismo é função do corpo. Amém? Função do corpo. Existe a função do pastor, existe a função do corpo. Amém, irmãos? Existem coisas que o corpo irá fazer, que é função do corpo, assim como existem coisas que é função do pastor, e cada um deve operar dentro da sua esfera de atuação. Você está comigo? Mas voltando aqui, se a igreja não estiver levando perdidos à salvação, ela está sendo negligente à unção que ela recebeu para tal. E é por isso, irmãos, que nós estamos sendo ensinados e estimulados pela palavra nessa manhã. E é por isso que nós estamos sendo ensinados e estimulados durante esse mês, todas as quintas-feiras. Deus, ele não quer expor ninguém. O Espírito Santo, ele não quer nos expor. O Espírito Santo, ele não quer nos colocar contra a parede. O Espírito Santo não quer nos envergonhar. O Espírito Santo está nos chamando a um lugar de comprometimento maior. O Espírito Santo está nos chamando a um lugar de maturidade maior. E como eu sempre falo, irmãos, vai depender de você, querer ou não. Vai depender de você interagir a esse chamado ou não. Mas, Michela, eu não sou nem evangelista. Eu sou tímido demais. Queridos, deixa eu te falar, é verdade, o evangelista ele vai operar numa esfera diferenciada no que diz respeito à salvação, quando o assunto for pregar o evangelho para as pessoas. Ele vai operar numa dimensão totalmente diferenciada. Mas nós vimos que a unção para o corpo é para pregar o evangelho. E por isso que você não pode dizer que você é tímido, porque Deus não tem filhos tímidos. Timidez não é de Deus. Timidez não está na palavra. Timidez não faz parte do evangelho. Você é intrépido, amém, não tímido. Amém, irmãos? Timidez não faz parte da vida do crente. O que faz parte da vida do crente é intrepidez, não timidez. Amém? Então, estamos vendo que a primeira esfera de atuação da unção na igreja deve ser para trazer o descrente à crença. Depois disso, o que acontece? Depois que essa pessoa é levada à salvação, é levada a crer, o que acontece? Para por aí? Não, nós vamos para a segunda esfera de atuação da unção na vida da igreja, na vida comum da igreja, que é levar essas pessoas a passar para a maturidade. Então, nós vamos levar essas pessoas que passaram a crer em Jesus para a maturidade. E para isso, irmãos, há unção sobre nós. Você está comigo? Agora, preste atenção, para que alguém chegue a um nível de maturidade, isso leva muito tempo e dá muito trabalho. Eu só vou falando os spoilers, né, para vocês das ministrações que Deus
ministrações não, na verdade, daquilo que eu tenho sido ensinada, daquilo que eu medito e que eu percebo que em algum momento vou trazer para vocês como, ministração para edificar o corpo de Cristo. Uma das coisas que o Senhor tem falado muito ao meu coração é que equilíbrio não é fácil. Ser equilibrado não é fácil. Viver uma vida de equilíbrio não é fácil. Poucos vão ser equilibrados. Pouquíssimos no corpo de Cristo vão viver uma vida equilibrada. Por quê? Porque dá muito trabalho e as pessoas não querem ter trabalho. Dá muito trabalho e as pessoas querem que o outro, o líder, o pastor resolva a vida delas. Elas não querem resolver a vida delas. Elas não querem crescer no nível para resolver os seus próprios problemas. Elas querem transferir os seus problemas para o pastor, para o líder de departamento, para fulano, para beltrano, para ciclano. Elas querem que as pessoas, que o pastor decida por elas, porque se der ruim, elas têm a quem culpar. Amém, irmãos? Então, ser equilibrado não é fácil. Levar uma vida de equilíbrio não é fácil. Mas aí você vai escolher se você vai ser daqueles que perseguem até conseguir, até melhorar, até se aperfeiçoar, até ver que você está muito melhor do que você estava, ou se você vai ser mesmo os vitimistas. Vai viver se vitimizando por tudo. Vai viver colocando a culpa em todo mundo e nunca assumindo os seus BOs. Nunca assumindo as suas culpas. Você está comigo? Irmãos, preste atenção. Eu queria ser mais doce falando para você, mas eu não sou assim. Amém? Não sou. Queria eu ser mais doce, ser mais docinho, mais fofinha. Queria que você me olhasse e falasse assim, nossa, que vontade de botar ela no potinho. Mas eu não sou assim. Principalmente quando eu estou debaixo da unção específica do meu chamado. Aí é que eu não sou mesmo. E nós falamos um pouco sobre isso na quinta-feira. Mas você pode ter a absoluta certeza que dentro de mim existe um amor enorme por você. Eu posso não ser docinho, mas eu te amo. E muito. A ponto de me sentir completamente desconfortável para falar verdades para você, que eu sei que muitos ficam com raiva, me olhando de cara feia, ainda saem falando mal de mim. Ainda assim eu amo você. Amém? Então, dá muito trabalho. Crescer dá muito trabalho. Viver uma vida equilibrada dá muito trabalho. E por aqui, sabe, irmãos, nós vemos que não vai depender apenas da unção, vai depender de alguns fatores. Então, eu estou falando para vocês que a segunda esfera de atuação da unção na vida da igreja comum é levar as pessoas que passaram a crer a um nível de maturidade. E aqui não vai depender apenas da unção, mas de alguns fatores. E um dos fatores é a visão pastoral. Porque para levar as pessoas à maturidade vai depender da visão pastoral. Então, existem muitos pastores, irmãos, que não estão nem aí para o crescimento do povo. Tem muitos pastores que não estão literalmente nem aí para o crescimento das pessoas, que estão debaixo da liderança dele, do pastoreio dele. Você já viu igrejas que vivem de eventos em eventos? Você vai na igreja, é o cantor tal que está lá hoje. Semana que vem é a cantora tal. Na outra semana é fulano de tal. E quando é que o pastor prega? Nunca. Não prega nunca porque a intenção dele é lotar a igreja. Porque, afinal de contas, ele tem que bancar a vida dele milionária. Como que ele vai fazer isso se ele não tiver muitos dizimistas? Então, ele qualifica o grupo que ele quer que esteja debaixo do pastoreio dele. Então, ele só chama a gente top, muito famoso, muito conhecido, para poder estar lá todo domingo na igreja dele, para poder lotar a igreja dentro de um grupo, de um povo qualificado, que vai dar bastante dízimos e ofertas para ele poder viver a vida milionária que ele tem. E quanto ao crescimento do povo? Que crescimento do povo o quê? Não está nem aí. Amém, irmãos? Então vai depender muito da visão pastoral. Mas existem pastores, existem homens que têm um coração pastoral. Um coração de um verdadeiro pastor.
Então, ele se importa com o seu crescimento. Ele se importa. Então, ele vai criar meios para que você cresça. Amém? E o outro fator, para poder nós atingirmos a maturidade depois que a gente crê, vai depender da correspondência sua. Da correspondência dos crentes. Olha só o que 1 Coríntios 3, a partir do 1, a Bíblia vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Ou seja, ele fez a parte dele. Olha a parte dele sendo feita. Leite vos dei de beber, ou seja, não dê alimento sólido para vocês. Eu entendia que naquele tempo vocês não podiam comer alimento sólido. Então eu fui por aquilo que vocês podiam suportar naquele tempo. Olha o cuidado, irmãos, olha o amor. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é isso, irmãos? E aí ele vai falar a respeito de características de pessoas carnais. Pessoas que andam em contenda, ciúme, disse-me-disse, fofoca dentro da igreja. Tudo bota defeito. Essas pessoas que se recusam a crescer, que por mais que o líder faça, por mais que a igreja faça, por mais que o pastor faça, nada nunca está bom. Querido, vai procurar um lugar que esteja bom para você, então. Vai com Deus. Procurar um lugar que esteja bom para você. Amém? E aí, ele vai falar, irmãos, isso daqui fala sobre o quê? Carnalidade. A falta de interação com aquilo que se aprende, picuinha. Tudo isso aqui vai comprometer a maturidade cristã, irmãos. Tudo isso aqui vai comprometer a sua maturidade. Tudo isso vai comprometer a maturidade do corpo local. Tudo isso vai comprometer aquilo que Deus quer entregar para nós como igreja. Você está comigo? Amém, irmãos? Aleluia. Então, tudo isso vai nos levar a permanecermos na infância, sermos uma igreja infantil. Na verdade, irmãos, não permanecer na infância, porque quando a fase muda, muda e acabou. Mas permanecer na infantilidade. É diferente, são coisas diferentes. A pessoa sai da infância, a pessoa atinge uma maturidade, mas a infância não sai dela. A infantilidade, né? Não sai dela. Então, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, de Deus sempre vai poder contar com aqueles que irão se levantar. Amém. Que esse seja nós. Amém. Deus sempre vai poder contar com aqueles que vão se levantar para sair da infantilidade, vão dizer: eu decido crescer. Eu vou crescer, eu vou dar o meu melhor. Eu vou corresponder com aquilo que eu tenho aprendido. Eu vou corresponder com o coração do meu pastor. Eu vou pegar junto nessa obra. Eu vou auxiliar nessa obra, ajudando muitas pessoas. Eu não vou ir para a igreja buscando só para mim, mas eu vou ajudar no crescimento de outros. Eu vou me esmerar para poder eu me desenvolver, para eu atingir uma maturidade, para eu cuidar de outras pessoas. Para eu exercer cuidado sobre aqueles que estão chegando, para eu amar aqueles que estão chegando. Deus sempre vai poder contar com esses. Amém, irmãos? Então, ao invés, queridos, de nós nos sentarmos e querermos dizer: só me dá para mim, por mim, sabe? Ter uma visão de pessoas que vão mesmo pegar junto, estar em todo o tempo se submetendo, sabe, ao Senhor, se submetendo às instruções, se submetendo àquilo que o Senhor tem sinalizado para que a gente possa correr, avançar com o Evangelho. Amém, irmãos? Então é isso que Deus espera de nós. Ele espera que, após a nossa conversão, a gente então assuma a responsabilidade de falar como Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Então é isso que Deus está esperando de mim e de você, que a gente assuma a responsabilidade de maturidade e a gente fale: eu sou ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para orar pelos enfermos, para aconselhar pessoas, para trazer pessoas novas à salvação, para ser refrigério na minha igreja local, para orar, sabe, interceder pelos cultos.
Então, irmãos, eu vou crescer, eu vou me disponibilizar para o meu pai. É isso que Deus espera de mim e de você. Eu vou ajudar os meus irmãos a saírem da infância. Eu vou ajudar os meus irmãos a chegar à maturidade. Eu vou ajudar pessoas a descobrirem os seus chamados, a operarem nos seus chamados. Ao invés de nós chegarmos na igreja, nos sentarmos e ficarmos só para mim, mim. O crente consumidor, né? Que escolhe até o repertório do Ministério de Música. Não cantar a música que eu gostei hoje, é porque não é cantada para você, é cantada para Jesus. É só por isso que não foi a música que você gostou hoje. Amém, irmãos? Aleluia. Então, queridos, esse é o dever da igreja local. Esse é o dever da igreja local. Claro, irmãos, que numa igreja local, por exemplo, nós vamos ter pessoas que vão ter uma inclinação maior para ganhar pessoas para o Senhor. Vão ter pessoas dentro de uma igreja local que vão ter uma inclinação maior para discipular pessoas. Embora todos nós possamos fazer as duas coisas. Não só possamos fazer como é nosso dever fazer as duas coisas, mas nós vamos ver também dentro de uma igreja local pessoas com inclinações maiores para uma coisa e para outra. E aí entra, irmãos, o quê? Entra você começar a se achar dentro do seu chamado, dentro daquilo que você foi chamado por Deus para poder ser, fazer, realizar. Você está comigo? Isso é fato. Aí entra também a visão pastoral, de perceber, né, de acordo como você também vai sinalizar a ele. Qual é o seu chamado? Porque, irmãos, muitos já colocaram aquela visão mística. O pastor não me vê, eu tenho um chamado. Deus tem que falar com ele a respeito do meu chamado. Não, irmãos, não que isso não possa acontecer. E acontece. E tem acontecido no nosso meio. Mas a regra é você desejar. Você desejar ardentemente. É você desejar. Aquele que almeja, aquele que deseja. O episcopado, excelente obra, almeja. Excelente obra, deseja. É isso que o apóstolo Paulo fala. A gente tem que parar de ficar, sabe, nesses misticismos, nessa macumbaria gospel e entrar para a Bíblia. Voltar a sermos bíblicos. Parar de achar que o pastor é o mestre dos magos. Quem aí assistiu Caverna do Dragão? O pastor não é o mestre dos magos, irmãos. O pastor é um homem ungido, que ele pode até ter percepções no coração dele, mas você, o seu chamado é seu. Lembra? O seu chamado é seu. Você tem responsabilidade com o seu chamado. O seu pastor não vai prestar conta do seu chamado para Jesus. Ele vai prestar conta do dele. Você do seu. Amém. Então não adianta colocar tudo na conta do místico. Na verdade, quem coloca tudo na conta do místico são pessoas que não querem se envolver com a unção. Porque se envolver com a unção dá trabalho. São pessoas que não querem ter trabalho. Porque unção é sinônimo de trabalho. Unção é sinônimo de ministério. Ministério é trabalho, não é status. Então é muito mais fácil ficar dizendo aí a vida inteira: meu pastor não me vê, meu pastor não me olha, meu pastor isso, meu pastor aquilo. Amém, irmãos? Amém. Fica aí na chupeta e depois dá conta para Cristo do que você fez com o seu chamado. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu beber mais água. Irmãos, cada um tem a esposa de pastor que merece. Isso é fato. Cada um tem a esposa de pastor que merece. Cada um tem o pastor que merece. O que você fez na sua vida para merecer, eu não sei. Mas alguma coisa você fez. Cada um tem o pastor que merece, a esposa de pastor que merece. Amém? Então avalie o que você fez. Amém, irmãos? Então, seu chamado é responsabilidade sua. Mas voltando aqui ao processo de atingir maturidade. Muito obrigada, meu irmão. Deve ser um processo contínuo. Amém?
Maturidade deve ser um processo contínuo. Lembra do que eu falei para vocês? Que leva tempo, dá muito trabalho, vai envolver muitas coisas. Então, é um processo contínuo. Mas depois, então, que nós alcançamos esse lugar de maturidade, paramos por aí? Então, nós começamos a falar que uma das interações da unção na vida da igreja, na vida ali da igreja, na vida comum da igreja, é o quê? A unção para a gente levar as pessoas à salvação, levar as pessoas a Cristo, levar as pessoas ao entendimento de Jesus. Depois que essas pessoas aceitam a Jesus, depois que elas são salvas, que elas se tornam crentes, que elas começam a frequentar a igreja, qual é a segunda atuação da unção? Na vida comum da igreja, levar essas pessoas à maturidade. É isso que Deus espera de nós. Pelo texto que nós vemos de Coríntios, o apóstolo Paulo esperava que eles pudessem, naquele momento, comer comida sólida. Mas ele disse, não tem como ainda. Então, é esperado de nós maturidade. Deus espera de nós maturidade. Mas aí, paramos por aí. Não, agora nós vamos para uma terceira e hoje última esfera da atuação da unção na vida comum da igreja, que é serviço e liderança. Serviço e liderança. E para tudo isso aqui que eu estou falando para vocês hoje, que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, há unção para nós desempenharmos. Há unção para nós operarmos. Há unção para nós fluirmos. Amém? Eu quero que você abra comigo num texto, ele é um pouco extenso, mas eu quero ler ele com vocês, porque ele é muito propício para cá. 1 Timóteo 3, a partir do 1, diz assim, fiel é a palavra. Olha só, se alguém aspira, se alguém deseja ao episcopado, excelente obra deseja, excelente obra almeja, ou seja, essa pessoa não deve ser descartada, essa pessoa não deve ser tida como alguém que quer, sabe, se mostrar. Ou que quer, irmãos, eu já ouvi amigos meus falando comigo que foram falar com o seu pastor a respeito do seu ministério, do seu chamado, e o seu pastor falou assim, o que você quer? Você quer púlpito? Você quer estrelato? Você quer isso? Você quer aquilo? Isso é pastor aonde? Me fala. Onde que essa praga é pastor? Isso não é um pastor, isso é uma praga. Por que isso é uma praga? Porque uma coisa como essa, uma declaração liberada sobre essa, mata o chamado de uma pessoa. Mata a vida de alguém. Mata um filho de Deus. E nós vimos o quê? Que a uns Deus estabeleceu na igreja para quê? Para isso, para aquilo outro. Para quê? Para aperfeiçoar. Para tratar o corpo, para aperfeiçoar, para trazer esse corpo para um nível de maturidade, para poder, irmãos, promover as pessoas. Amém, irmãos? Então, vamos lá. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso aqui é tema para outra ministração, né? Vamos deixar isso aqui quieto, mas vamos lá. Não seja o que? Neófito. O que é ser neófito, irmãos? É novo convertido, é uma pessoa que recebeu Jesus há pouco tempo. Então, essa pessoa ela não pode alcançar esferas de autoridade dentro da igreja. Para quê? O próprio texto responde, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, para não se achar, para não ficar soberbinho. Você está comigo? E aí ele vai dizer aqui, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte a ganância, conservando o ministério da palavra com a
consciência limpa, não dados a muito vinho naquela cultura. Amém, irmãos? Nessa cultura não dado nenhum vinho. Aleluia. Nenhum vinho. Amém, queridos? Aleluia. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Tem que ser experimentado. E se mostrarem irrepreensíveis. Irmãos, o que é irrepreensível? É aquela pessoa que não recebe, não é digno de receber nenhuma repreensão. Nenhuma, em nada. Porque ela é irrepreensível. Amém, irmãos? Então, aí sim exerça o diaconato. Se a gente for fazer isso, ninguém exerce nada, né? É quase isso, ninguém exerce nada. Olha como é que a gente está precisando amadurecer. Olha como a gente está precisando crescer. Olha como que a gente está precisando, irmãos, melhorar. Amém? Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, não fofoqueira. Amém? E fiéis em tudo. Diácono, seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois, se desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aqui que existe, então, uma esfera aqui da unção em atuação na vida comum da igreja. E nós vimos aqui os requisitos, irmãos, para servirmos, para alcançarmos lugares, né, de liderança. Então, através da unção, nós precisamos levar as pessoas a esse lugar. Amém? Você percebe que é algo contínuo, não é algo estático, não é algo que fica parado. Você percebe que é algo que está em movimento. A gente leva o descrente a crer, uma vez que ele crê, nós levamos esse crente à maturidade, uma vez que ele já está maduro, nós então levamos essa pessoa ao serviço, à liderança. Eu digo a vocês que na questão da liderança, um determinado nível de maturidade, no serviço, outro nível de maturidade. Quem é que vai avaliar isso? Quem é que vai estar fazendo todo esse direcionamento? O pastor. Junto com os líderes, junto com a liderança da igreja, junto com os líderes que estão, né, em departamentos. Por isso que a liderança do departamento, ela está completamente autorizada e apta para aceitar ou não alguém no departamento, se ela julgar que aquela pessoa não tem maturidade para estar lá ainda. Você está comigo? Então, a gente está vendo que a vida comum da igreja, ela deve ser frutífera, ela deve ser dinâmica. Há um mover poderoso na igreja local, irmãos. É poderoso ser igreja local, há um mover poderoso na igreja local. Então, olha só, é muito importante para que a gente viva essas três esferas, nós precisamos buscar saber... nós não precisamos buscar saber se é da vontade do Senhor que a gente se mova nessas três esferas. Vou ver se é da vontade de Deus. Vou ver se é o meu chamado. Não, irmãos, isso é Bíblia. Isso é a atuação da igreja no mundo, segundo as Escrituras. Para isso, você não precisa orar. Você só precisa entrar no fluxo. E fazer. E se submeter. Amém? Então, é da vontade de Deus esse padrão. É esse padrão que as Escrituras nos apresentam. Então, a igreja leva os incrédulos à crença, os crentes à maturidade e os maduros a serviço e liderança. Esse é o padrão da Bíblia. Esse é o padrão das Escrituras, conforme nós vimos nesses textos. Amém, irmãos? E aí, como nós vamos fazer isso? Eu quero terminar falando sobre isso. Como é que nós vamos fazer isso? Como que uma vez os crentes atingindo maturidade, eles vão então serem levados ao serviço, serem levados a posições de liderança? Quem faz isso é o quê? É quem? A igreja local, como eu falei, na pessoa do pastor, através de estruturas. Estruturas que vão ser dadas para nós como visão, pelo anjo da igreja, de acordo com o seu povo, de acordo com a localidade, de acordo com a visão macro do ministério, mas também de acordo com a visão local que ele tem para aquela comunidade.
para aquela comunidade de crentes. Amém, irmãos? Então, nós não desprezamos nada disso. E se temos uma unção que nos habilita a fazer isso, nós precisamos ficar ligados. Amém, irmãos? Nós temos a unção que nos habilita, nós temos a unção que nos capacita. Nós precisamos, então, queridos, desses meios para que essa unção seja ativada. Então, a unção ela vai ser ativada, amém? Se eu e você não ficarmos parados, porque a unção não vai ser ativada na sua vida se você ficar parada. Se você ficar parado. Se você só for um frequentador de igreja, se você só for um esquentador de banco, a unção na sua vida vai ficar estática. Por quê? Porque a unção cumpre Amém, irmãos? A unção cumpre um propósito. Se não tem propósito, não tem unção. Para que Deus vai derramar unção para você ficar sentado na cadeira? Amém. Não tem. Amém? Então, para a unção ser ativada, eu não posso ficar parada. E é por isso, irmãos, que eu sempre digo que o melhor lugar para se descobrir o meu chamado, quem não tem, quem está em busca, né, quem vive nessa saga aí, se bem que, depois de tudo isso que nós lemos, tudo isso que é ordinário da igreja, qual é a minha, se eu não sei qual é o meu chamado? Andar naquilo que eu já sei. Andar naquilo que eu já sei, andar naquilo que é ordinário da igreja. E aí eu ando naquilo que eu já sei. E enquanto eu estou andando naquilo que eu já sei, um belo dia, desperta, aflora. Amém. E é por isso que eu sempre digo, há anos e mais anos e mais anos eu ensino isso, que o melhor lugar para se descobrir o seu chamado é servindo na igreja local. Aonde? Onde há necessidade. Sem escolha. Eu só quero se for no ministério de música. Eu só quero se for não sei onde. Eu só quero não sei o quê. Não, é onde tem necessidade. Amém. É você chegar desarmado e falar, pastor, eis-me aqui, estou aqui, onde precisa de necessidade. Amém. Onde há necessidade. Onde precisa. Esse é o melhor ambiente, esse é o melhor lugar para você descobrir o seu chamado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você estiver atuando nesses lugares, você vai começar, a unção que está sobre você vai começar a ser ativada, a ser ativada, a ser ativada. E você vai começar a se reconhecer. Você vai começar a falar, ué, aconteceu isso de novo. Já está com uma frequência maior. E aí você vai começar a se reconhecer. Então, quem são essas estruturas? Eu vou te dar alguns exemplos. O Ministério de Música, por exemplo, é uma dessas estruturas. Então, se nós temos pessoas que têm aptidão para o canto, aptidão na igreja local para tocar um instrumento, a estrutura dentro de uma igreja local que vai fazer com que essas pessoas tenham a unção para a música ativada é o Ministério de Música. Amém. Se nós temos no nosso coração um clamor, uma sede, uma fome para poder pregar Jesus para as crianças que estão em vulnerabilidade, que estão nas drogas, que estão sendo abusadas, crianças, e a gente sabe que aqui, nessa localidade, tem muitas crianças nas ruas e tudo mais, qual é a estrutura que nós podemos utilizar? O departamento infantil fazendo evangelismo nas praças, alcançando essas crianças. Por isso que nós fizemos um treinamento no ano passado, foi esse ano passado, né? Ano passado, com a tia Elza. Por isso que nós temos investimos, irmãos. Por quê? Porque a gente não tem pena de investir, não. Investimos muito no DI no ano passado. Vamos continuar investindo. Por quê? Porque essa é a estrutura para alcançar as crianças por meio de um evangelismo criativo. E aí nós sabemos que existe uma unção no corpo de Cristo para que a gente possa, então, né, fluir, para poder alcançar os perdidos. Então, o que a gente vai fazer? Criar um departamento de evangelismo, é uma outra estrutura e foi criada esse ano. Para alcançar as pessoas. Agora, não basta apenas saber o que fazer, nós vamos precisar colocar a mão na massa para aprender a fazer. Por quê? Porque nós ativamos a unção quando nós fazemos, quando nós colocamos a mão na massa. E aí eu não estou falando, irmãos, de substituir a unção pela estrutura. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a estrutura se subordina à unção, se submete à unção. A estrutura ela deve ser subordinada à unção.
Nós não vamos substituir a unção pela estrutura, mas subordinar a estrutura à unção. Não vamos fazer nada fora da unção, mas nós precisamos da estrutura. Para que as pessoas possam ter a oportunidade de serem treinadas, de serem experimentadas. Você está comigo? Amém, irmãos? Até porque quando a gente inverte as coisas, quando a gente coloca, né, a estrutura acima da unção, pode até, irmãos, acontecer grandes coisas por um tempo, mas porque está fora do alinhamento do padrão divino, nós vamos começar a ver o que acontece por aí. As igrejas parecendo mais centros espíritas. Amém? As ministrações de música parecendo espetáculos, sem unção nenhuma, só técnica e espetáculo. Amém? As bichinhas tudo com calcinha apertada, com a pepeca toda lá aparecendo, porque ninguém está nem aí para a unção, que dirá para o tipo de vestimenta que estou usando no altar. Querendo mais descer dali para poder ser pegada pelos irmãozinhos. Porque onde não há unção, só há adultério, prostituição, pecado. Porque é a unção que quebra jugo. Vocês estão me olhando com uma cara. Irmãos, eu tenho coragem de falar cada coisa. Você não sabe da metade das coisas que eu tenho coragem de dizer. Amém. Ungida pelo Espírito, o Senhor abrindo a minha boca e mandando eu falar, você não tem noção do que eu tenho coragem de falar. E não estou nem aí para quem vai ouvir. Não estou falando nem para vocês não, tá? Porque eu sei que vocês me amam. Assim eu espero. Amém? E estão recebendo do Senhor. Amém? Então é isso que a gente vê, irmãos. Essa bagunça. Quando não tem unção. Quando a estrutura se sobrepõe à unção. Por quê? Porque o que quebra julga é a unção. O que muda a vida de pessoas é a unção. Amém? Então, vamos lá, no que diz respeito aos líderes, estou falando de serviço e liderança, no que diz respeito aos líderes. Então, criar estruturas para que esses líderes eles possam liderar, para que eles possam aprender a liderar. E o que nós começamos esse ano? Verbo no lar. Verbo no lar é uma estrutura. Amém. O verbo no lar é também uma estrutura para desenvolver liderança. Amém. Então, valorize você que é líder. Você ouve seu pastor dizendo que um dia ele foi fiel nos avisos. Ele não tratava os avisos como comum. Ele poderia pegar lá porque tinha a plaquinha com tudo ali, mas ele orava para dar os avisos. Ele se preparava para dar os avisos. E logo depois ele estava fazendo ofertórios. E ele também não tinha um ofertório como comum. Ele via aquele lugar como um lugar de treinamento para ele. Então ele levava cada mensagem, irmãos, eu estava lá e via. Cada mensagem poderosa em 10 minutinhos de ofertório. Então, você que é líder, não trate como comum. Porque você não sabe onde Deus pode te levar. Você não sabe o porquê que Deus colocou exatamente você no coração do seu pastor para que você estivesse passando por esse tempo aqui, de liderança no verbo do lar. Então, o que é isso? Isso diz respeito, o que, irmãos? Aos líderes que precisam ter, meios para serem experimentados. Então, é uma estrutura, oportunidade, para quê? Para colocarem em prática aquilo que aprenderam. Para colocar em prática aquilo que estão sendo instruídos. Quando nós olhamos para Jesus, ele deu ferramenta para os seus discípulos. Ele ensinava os discípulos, mas também ele dava ferramenta. Ele ensinava a eles como fazer. Não foi isso que ele fez com os 70? Vai, façam isso, 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 isso e isso. Aos discípulos ele dava ferramentas. O que era aquilo? O modo de operar. Ele ensinava a palavra, mas depois, quando ele enviava os caras, ele dava o modo deles operarem. Quando vocês entrarem na casa das pessoas, não fique lá por muito tempo. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo outro. Então, ele estava sempre dando ferramentas para que eles pudessem usar tudo o que eles tinham aprendido. Amém. E não é isso que o seu pastor faz com você? Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Você não pense que você só é treinado se o pastor pegar você, passar 5, 6 horas toda semana com você. Não. Você está sendo treinado quando você está na sua igreja local, olhando, aprendendo. Amém. Com quem está fazendo. Amém. Você está sendo observado. Amém. Você está tendo meios.
O que é o Doutrina em Foco? O Doutrina em Foco é uma rotina de estudo, é uma rotina de ensino. Aí sabe o que acontece? É uma estrutura, mas você vem? Você não vem, você fica em casa. Aí depois você vai reclamar que você não está tendo oportunidade. Aí depois você vai reclamar que você não sabe como fazer, que você não tem tido oportunidade para você fluir no seu chamado, mas quando as estruturas são dadas, são criadas, você não vem, você fica na sua casa. Você está comigo? Então, reuniões, treinamentos, o próprio Doutrina em Foco, que vai te dar o quê? Tempo de exposição à palavra. Nós estamos todas as quintas-feiras falando sobre unção. Vão ser 3 séries no ano. Você está comigo? Então, ali Jesus, ele dava as diretrizes para que eles pudessem funcionar dentro daquilo que eles já conheciam. Amém, irmãos? Então, você pode aprender como se faz olhando. Você também pode aprender tendo tempos com o seu pastor. Você também pode. Isso não é pecado. Isso é lícito. Mas também isso depende muito da sua interação. Depende muito do seu desejo. Depende muito do seu comprometimento com a igreja local. Porque tem pessoas se comparando a outras. Ah, mas fulano não me trata igual trata Beltrano. Você se comporta como Beltrano se comporta? Você tem o mesmo comprometimento com a sua igreja local que o Beltrano tem? É para lascar, né, irmãos? Não é não? Mas vamos lá. Então, muitas vezes, nós vamos ter o conhecimento. Muitas vezes nós sabemos a teoria, mas e na hora? Como é que eu vou aplicar o conhecimento? Como é que eu vou aplicar a teoria ali na hora? Aí vem as instruções. Eu sou esposa do pastor e sou testemunha que ele manda, né, as instruções de como se fazer um ofertório. Sim ou não? Sim. De como ministrar a palavra. Sim ou não? Sim. Eu falo com o meu time de música, de ministério de música também. Sim ou não, gente? E sou muito chatinha, inclusive. Espero passar, deu domingo, se der ruim, espero passar o domingo, segunda-feira, terça-feira, mando um áudio de 25 minutos. E ai deles se eu souber que eles ouvem na velocidade 2. O Caio sempre ouve na velocidade 2. E aí, irmãos, vou lá e falo, não tinha que ter cantado a próxima música. Você não percebeu que a unção não era para você não ter cantado a próxima música? Era para ter ficado naquela música. Voltou na música errada. Não era essa música que era para ter voltado. Então, vai orar mais, vai se consagrar mais. Amém, queridos? Então, é tudo isso, irmãos, que nós estamos vendo aqui, leva tempo. Leva tempo, não se amadurece da noite para o dia. Mas também precisa o quê? Haver um desejo, uma correspondência. Irmãos, de nada adianta uma estrutura sem interação. Nós podemos ter a melhor estrutura que for. O Ministério de Música pode, inclusive, essa estrutura maravilhosa, pode, inclusive, vir, por favor? Amém. Nós podemos ter a estrutura que for, irmãos. A estrutura que for. Se não tiver interação, não vai haver salvação, não vai haver maturidade, não vai haver prontidão para o serviço e muito menos para você atingir um nível de liderança. Você está comigo? Mas hoje nós estamos aqui para quê, irmãos? Para nós chegarmos, né, a um nível maior de maturidade. Nós estamos aqui hoje para quê? Para nós aprendermos a fluir de acordo com a unção. Nós estamos aqui hoje para a gente poder desejar, irmãos, operar na unção de uma forma que a gente vai sair dos sentimentos, amém? Mas nós vamos, então, passar a fluir mesmo na unção do Senhor. Na unção que está disponível sobre a igreja, disponível sobre nós, amém? Então, nós vamos passar daquele âmbito ali, né, do só conhecer, do só sentir a unção, e nós vamos então começar a experimentar, a nos mover na unção, para que haja mesmo libertação, para que haja cura, para que haja salvação. Amém? Deus, Ele está nos chamando como igreja local para um lugar de maturidade.
Como igreja local, Deus Ele espera que a gente saia da infantilidade, porque da infância a gente já saiu. Não somos mais uma igreja infantil, irmãos. Nós já não estamos na infância mais, como igreja. Amém? Então você pode se colocar de pé?